Grace, por favor, né, se apresente para essa galera que está na live hoje aqui com a gente. Oh, maravilha. Pessoal, apesar do frio, agradecer de vocês estarem aqui. Ó, Gustavo com um cafezinho, não sei o que é um chá para esquentar, mas vamos lá. A ideia é a gente está sempre aprendendo, independente do frio, do calor, né, da questão envolvida. Então, parabéns aí por vocês estarem aqui se desenvolvendo. E hoje o tema, Gustavo me colocou um desafio assim, Graça, vamos falar de aprendizagem corporativa, como é que a gente transforma isso, assim, em maneira que volta para o negócio, ou seja, está tendo muito desperdício de aprendizagem corporativa. E, então, muito bom falar com vocês, sou a Graça Arnosti, sou da Futurize, trabalho lá como responsável, gerente ali da parte de aprendizagem, cultura e inovação. E hoje eu vou trazer alguns insights, alguns estudos que o Ale Prates, que é o cofundador e idealizador da Futurize, ele desenvolveu ao longo de 2025, que são dados assim muito importantes para a gente poder chegar no trabalho que ele chegou, e eu vou compartilhar com vocês hoje. Então, perguntem. Gustavo, me fala de alguma pergunta que eu não esteja percebendo. Aí, não, fica tranquila, porque eu vou estar montando o chat ali, então, as perguntas novas, eu vou estar tentando entrar nas outras fazer a pergunta. Tá. Mas, de novo, pessoal, é um bate-papo de pessoas de TD para pessoas de TD. Então, se vocês tiverem qualquer pergunta para fazer, entra na mãozinha ali para levantar a mão, entendeu? Pode abrir o microfone, pode fazer a pergunta. E até já aproveitando, né, a Graça falou do Ale Prates, a gente, não sei se vocês sabem, mas aqui na Equipe a gente tem um podcast chamado TIDcast, que é um podcast que está no Spotify, tem também no YouTube, é um videocast ao mesmo tempo, tá? Então tem episódios no YouTube, que são encontros de pessoas de TD para pessoas de TD, sempre trazendo algum assunto relevante, algum mote a gente define e a gente vai em cima daquilo ali. E o Ale Prates, que da Futurize justamente, foi um dos convidados do TIDcast, né? Então a gente tem um episódio do podcast só sobre isso. Então pesquisem aí no Spotify ou no YouTube TIDcast, com E comercial, né? Que vocês vão encontrar o podcast, acho que é muito legal até para consumir quando estiver na academia, quando estiver no trânsito parado, né? Então, enfim, uma dica aí, antes de eu passar a bola em definitivo para a Graça, tá? Mas, Graça, fica tranquila que eu vou monitorando as perguntas do chat ali. E, de novo, gente, quem tiver qualquer questão, quiser abrir o microfone e falar mesmo, tá liberado, tá? É um bate-papo mesmo. E é isso. É contigo agora, vou ficar mais quietinho aqui. Tá bom, Gustavo. Obrigada. Eu, primeiramente, quero agradecer a Kips pela oportunidade de trazer esse tema para vocês, que é o coração, assim, da Futurize, né? A gente fazer transformações, porque fazer treinamento, escrevem aí para mim, vão compartilhando. Vocês acham que todo treinamento gera transformação? Porque hoje eu quero falar que não é só de treinamento, eu quero falar sobre investimento. Porque toda empresa investe em pessoas, mas poucas conseguem transformar esse investimento em resultado para o negócio. Então é aí que entra muito desperdício. Isso acontece justamente porque a gente confunde treinamento com aprendizagem. Aprendizagem é uma transformação. O treinamento termina às 5 da tarde. Então, a aprendizagem, ela continua quando o colaborador volta para a mesa, volta para a sua casa. E é exatamente nesse momento que nasce o maior desperdício de aprendizagem corporativa, e é o que a gente vai falar hoje. Então, quando vocês pensam em T&D hoje, qual é a maior dificuldade que vocês percebem no dia a dia? É mensurar, é engajar, é aplicar, é a liderança? Escrevem aí, o Gustavo vai trazendo para mim os insights de vocês. Qual que é o maior desafio para vocês quando vocês pensam em T&D hoje? A Daniela falou em engajamento. Engajamento. Esse é o problemaço, né? Uhum. Então, a maioria está falando de engajamento, né? Mas para mim, assim, um problema crucial, na minha visão, é conseguir monitorar e apresentar resultados de educação corporativa para fazer realmente comprovações de ações de treinamento. Assim, né? Eu acho que eu sinto que esse é um problemaço que a gente tem hoje, e é isso que não faz o nosso time de T&D crescer, né?
a gente não demonstra resultado de negócio, a gente não é muito bem reconhecido, né? Então, eu vejo isso como um dos principais problemas, né? Mas tem bastante gente falando de resultado. Eu não sei se também eu deveria ter falado, né? Mas o que você está fazendo assim, alinhar métricas de negócio, alinhar com métricas de negócio, eficácia, trazer resultados, apresentar resultados, mensurar, engajar, mas principalmente aplicabilidade, comprovação de eficácia, monitorar resultados, alinhar resultados de aprendizagem aos resultados de negócio. Cara, muita coisa, olha. Então, bastante coisa, né? Pois é. Ó, a Laís quer falar alguma coisinha. Quer falar, Laís? Ô, Laís, quero te ouvir. Sim, eu acredito, né, na verdade, que hoje a área de treinamento, ela tem muita informação, né, e a gente não consegue, nós, né, que estamos nessa área, às vezes não consegue parar e entender, tanto que até eu reposicionei aqui dentro da minha empresa a área de treinamento, porque a gente era somente para fazer por demanda, e aí ficava por isso mesmo, então a gente tem muito conteúdo, eu acredito, a gente não é muito assertiva, a gente faz as coisas sob demanda, e a gente não está atrelado à questão do negócio, porque eu acho que a área de treinamento, se a gente conseguir atrelar o negócio, vai ser essencial, vai olhar para a gente de uma forma diferente, e hoje acredito que isso não acontece com frequência, sabe? Caramba, você trouxe um ponto assim que a gente tem falado muito, o Alê principalmente, né, quando ele gira o Brasil com as palestras dele, porque o problema das empresas não é treinar pouco, é transformar o pouco do que treinam em comportamento. Perfeito. Porque no fundo, o desperdício não é quando investe, né? Vou até colocar o próximo slide que a gente vai entrar nesse ponto aqui. Deixa eu ver se vai. Esse foi para vocês. Para mim está congelado ainda. Está congelado? Vamos ver se vai agora. Agora foi. Passou até um pouquinho. Então, aí a sua empresa investe cada vez mais em treinamento, mas quanto disso de verdade volta para o resultado do negócio? E exatamente sobre esse ponto que a gente tem falado muito na Futurize, porque tudo que se aprende numa sala de treinamento é muito legal, mas o que depois, quando fecha a apostila, fecha o caderno e volta para casa, o que de fato é aplicado? Porque aí é o que tem que gerar comportamento. Daquilo que foi treinado é o que tem que gerar comportamento. E o que de fato transforma e traz resultado para o negócio é o comportamento que cada um vai aderir após aquele treinamento. Faz sentido até aqui o que eu estou trazendo? Para mim faz total sentido, graças. Pois e o pessoal está confirmando ali, né? O pessoal está todo mundo com o dedinho para cima ali, né? Tem alguém que não concorda, não? E é bom ouvir. Porque, olha, nunca a gente teve tanta plataforma de conteúdo, tecnologia, inteligência artificial que apoia a questão do desenvolvimento. Nunca tivemos tantos conteúdos assim disponíveis, mas quanto isso de verdade volta? Então, não é sobre conteúdo, é sobre o que de fato eu faço com esse conteúdo dentro do meu negócio, dentro da minha atividade e transformo isso em resultado, né? E aí que eu quero trazer uma frase aqui, ó. Se não vira rotina, não é aprendizagem, é consumo de conteúdo. Esse é o nosso manifesto hoje na Futurize. Porque a gente gosta de, quando ouvir um briefing de um cliente, a gente gosta de ir fundo para entender especificamente, não o que ele quer consumir de conteúdo, é comunicação, é accountability, enfim. A gente quer entender qual que é a dor. Qual que é a dor realmente que está pegando aí no RH hoje, que a gente precisa pensar aqui com nossa expertise e transformar isso em uma aprendizagem que vai fazer sentido, né, para o dia a dia. Ou seja, tem que virar rotina. E trabalhar questões dentro do treinamento que não seja de prateleira, que seja customizado para aquela dor, porque às vezes a comunicação de uma empresa, quando fala comunicação, é muito amplo. Então, qual é o tipo de problema de comunicação? Então, até tirei uma foto. Boa. Pendurar aqui no lado, aqui do meu lado, aqui, esse negócio. Maravilha. E Graça, você falando isso, semana passada eu participei de um workshop que abriu minha mente, assim, sobre as 12 alavancas da eficácia do treinamento. Legal. E aí essa questão para ser personalizado, umas coisas que eu aprendi. Primeiro, né,
A gente vê a expectativa ali da pessoa que está solicitando, o que ela espera, e depois a gente entender se as pessoas que estão participando desse treinamento, ela conhece esse tema, e a gente avaliar antes. E depois a gente avaliar se realmente ela entendeu sobre aquele tema. E aí eu estou fazendo isso, gente, eu tô vendo resultados que tipo, em 3 semanas que, para mim, tá sendo bem produtivo, sabe? Porque agora eu tô vendo um treinamento realmente personalizado daquela forma, por aquilo que eles querem. Porque às vezes eu criava na minha cabeça com a IA e aí ficava muito genérico, sabe? Sim, sim, faz total sentido. Hoje, assim, a Futurize já tem isso como premissa de customizar para treinador mesmo, para trazer tudo que envolve um treinamento, a dinâmica, o conteúdo que precisa ser trazido, sim, mas e os rituais que ficam depois? Como é que transforma tudo aquilo? Como é que faz o desdobramento daquilo que fechou às 5 da tarde para o dia a dia, que é a criação de rituais. Então, se não cria rituais, ou seja, exatamente o que está nessa frase, se não vira rotina, não é aprendizagem, vai ser só consumo de conteúdo. E é aí que eu quero, vamos avançando aqui, ó. É aí que o dinheiro some, gente. Por quê? Porque a gente treinou, às vezes o treinamento, a gente pensa que o desperdício acontece quando o treinamento é ruim, mas essa não é a principal causa. O dinheiro, ele desaparece quando a gente vê sintomas como esses aqui que estão na tela, ó. Turnover precoce, liderança que centraliza as atividades, conflitos que não são trabalhados, são evitados, criação de silos, falta de cadência de alguma atividade, um treinamento que exatamente o que você trouxe, acabou de falar, totalmente desconectado. Então, olha quantas coisas faz o dinheiro sumir. Entendeu? E é aí que eu quero trazer, por exemplo, a gente vai abordar mais coisas aqui. Fazendo um checklist rápido, vamos pensar aí, ó, para cada item, marca aí se é uma realidade na sua empresa. Turnover precoce, por exemplo, mais de 20% das saídas ocorre aí no primeiro semestre, nos primeiros 6 meses. Não sei se você vai ter esse número, mas isso é algo que a gente vai conversar também. Mas como que é o turnover da sua empresa? Se passa de 20%, nesse período. Até sugerir para o pessoal colocar no chat mesmo, né? Tipo, A para a primeira opção, B para a segunda, C para a terceira, ou D para a quarta, ou AB, ou ABC, ou ABC e D, ou toda junta, só para a gente ter uma métrica aí. Porque todos esses pontos aqui, a gente, trazendo um diagnóstico, ó, gestão de gente. Será que os líderes, eles estão fazendo o que tem que ser feito quando é desenvolver pessoas? Porque o Ale fala uma coisa que é o seguinte: o problema do RH quando falou que ia fazer gestão de pessoas. Aí o líder, ó, então se o RH vai fazer gestão de pessoas, eu não preciso fazer. Só que o RH não tem que fazer gestão de pessoas. Quem tem que fazer gestão de pessoas são os líderes de cada departamento. E aí muitos alegam falta de tempo para fazer 1-a-1, para fazer um feedback. Então, se você percebe aí na sua empresa que existe liderança que não faz a gestão, marca aí. Silos. Uma área que culpa a outra. Né? Então, quer dizer, o cliente, ele é o centro do negócio, mas quando uma área, eu não fiz porque não passou o e-mail, então, quanto de silos tem aí que vocês percebem na empresa? E por último... Olha, a maioria ali tá ganhando 2, hein? Está gabaritando? O 2 e o 4. O 2 e o 4 é o que o pessoal mais tem falado. O 2 e o 4, aplicação do treinamento, né? Pois é, treinamentos não têm a cobrança de prática na semana seguinte, que é aí que é o que eu acabei de falar no slide anterior, é a definição de rituais. E isso a gente vai trabalhar hoje nesse webinar. Então, se você marcou 2 ou mais, você tem um problema estrutural de sistema, não de conteúdo. Porque o conteúdo, alguém vai e entrega. Qualquer empresa, pode ser a top do mercado, a que faz mais marketing, mas se não há um desdobramento de tudo isso que foi trazido de conteúdo para o dia a dia, que é colocar no sistema da empresa, existe um problema estrutural. E problema estrutural... E o problema estrutural, ele... Oi, pode falar. Só para complementar, né? Graça, a gente fez um estudo ano passado com 113 empresas, bateu papo com 113 empresas,
E a gente acabou fazendo um diagnóstico com gestores de TI de 103 empresas ao longo do ano. Isso gerou um documento que a gente chama de Índice de Maturidade da Educação Corporativa. Depois eu vou pedir para o André ou para a Lud colocar o link do site, que eu acho que pode ser um material complementar bem legal para a apresentação da Graça, que traz justamente esse diagnóstico aí dessas 103 empresas, tá? Mas pode continuar. Maravilha. Não, tudo que complementar vai ajudar muito, porque a ideia hoje, central aqui, é falar que o problema não está no treinamento, está na forma como eu faço o desdobramento do treinamento, né? E olha, se é um problema de estrutura, eu quero mostrar para vocês que a gente tem um estudo aqui, ó. Esse estudo, coloquei de um jeito resumido, a Futurize e o Ale, a gente puxou isso aqui, e o estudo contemplou 48 empresas atendidas em 11 segmentos diferentes. Então, esse estudo foi construído através de briefing que nós coletamos, registro das dores, das expectativas, dos desafios que os RHs relataram sobre liderança, sobre áreas do negócio. Então, esse estudo aqui trouxe algumas questões para a gente. Deixa eu colocar aqui, ó. Sei que pode parecer pequeno, mas a gente vai discutir um pouquinho cada um deles. Quais são as principais dores e necessidades que apareceram nesses briefings? Olha quanta coisa. E eu acredito que muitos temas aí são comuns para vocês que atuam na frente, na linha de frente de RH. Então, aqui, quando a gente organiza todas essas informações, a gente percebe que praticamente todas as empresas convergiam para essas 8 grandes necessidades. Então, podem olhar com calma. A gente não está falando só de liderança aqui, a gente está falando de execução, a gente está falando de comunicação, de estratégia, de produtividade, cultura, do cliente, de inovação. E, à primeira vista, assim, parece que a gente está falando só de assunto completamente diferente. Mas tem um elo muito grande entre todos esses. Todos eles dependem de comportamento. E comportamento depende do quê? Da aprendizagem que tem que ser aplicada. Verdade, verdade. Graça, o Wagner está falando que a tela dele está embaçada. Alguém mais está com esse problema também, gente? Ou vocês estão vendo direitinho e estão escutando bem? A tela onde aparece a Graça, só o rostinho dela, só né? o rosto. Eita, será que é a minha câmera? Peraí, deixa eu abrir. Parece que entrou um filtro aí nesse meio de campo aí, Graça, do teu rosto, e aí tá cheio de pixelado ali, né? De repente fecha a câmera e abre de novo, já vai normalizar. Vamos ver. Aí, ó, Melhorou? voltamos ao normal. Agora sim. Tá? Pode continuar, Graça. Não, perfeito. Não, você estava trazendo aqui, estava trazendo que, assim, tudo isso daqui pode parecer temas muito soltos, que trazem no dia a dia, naquelas 48 empresas que fizemos o levantamento. Mas, no fundo, tudo isso daqui se converge numa única coisa, tem um elo aí envolvido nessas dores. A questão é que não desdobrou para a questão comportamental, porque quando eu falo de administração de tempo, de produtividade, que é um exemplo que eu estou pegando aqui, será que um treinamento faz a pessoa ser mais organizada? O que vocês acham? Só o treinamento em si não, né? Não. Ela tem que aplicar o que ela aprendeu, né? Exatamente. E aí, muitas vezes, se não tem uma provocação por parte de alguém que vai ser, vou falar disso mais para frente, que vai tomar a frente de cobrar esses rituais no dia a dia, de como que é essa questão da produtividade, por exemplo, como é que eu vou garantir que realmente o treinamento foi transformado, gerou transformação e não foi só consumo de conteúdo? Então, todas essas dores aqui, que foram levantadas, o que eu quero trazer para vocês é que o que significa isso na prática. Então, por exemplo, vamos abordar o primeiro, que é o mais demandado, liderança e gestão de pessoas. Na prática, o que significa isso que está precisando ser treinado? Liderança que não dá feedback, liderança que não sabe delegar, desenvolver equipes, ter conversas difíceis. Esse é um dos treinamentos que a gente mais assim coloca na Futurize, porque tem muita gente que foge de conversa difícil. E isso não é sobre treinar, isso é sobre
você aprender e fazer no dia a dia, porque se você deixar para aplicar o que você aprendeu sobre conversa difícil no dia que você tiver que ter a conversa, você não vai aplicar. Você vai errar naquilo que você já errava antes. Você não vai lembrar de tudo. A gente esquece tudo que aprendeu. Você concorda, Gustavo e turma? Total. Então, eu estou trazendo essa questão da liderança, que hoje nunca se falou tanto em desenvolvimento de liderança. Realmente, liderança é o que faz acontecer na empresa, é quem revela a cultura no dia a dia, é o que ajuda a sustentar a cultura no dia a dia. Pode colocar na parede, pode fazer eventos, rituais bacanas de cultura, mas no fundo, é o exemplo do líder no dia a dia que vai sustentar todo esse comportamento, que cultura é o jeitão que a empresa funciona, é o comportamento da empresa. Então, se a maioria da liderança entende, cumpre os rituais e coloca aquilo na agenda, coloca aquilo de uma maneira onde ele segue, não para cumprir protocolo, porque alguém pediu, mas porque ele acredita que aquilo realmente vai desenvolver e vai trazer resultado, o cenário muda. Então, percebam que coloquei como o primeiro, mas, na verdade, todos os outros, eles se interligam. Execução e accountability, ou seja, ter disciplina para entregar, manter a rotina, fazer o básico bem feito, parar de terceirizar a culpa, ou seja, assumir realmente a responsabilização. Comunicação. Será que eu escuto o departamento do lado, eu escuto o meu liderado ou o meu líder? Como que é isso? Será que eu transformo isso somente numa conversa aleatória? Ou eu coloco um ciclo de fechamento? Porque é aí que eu vou entrar. Tem muita coisa que às vezes se perde em comunicação no dia a dia, porque o ciclo não se completa. Muitas empresas falam, olha, preciso de inovação, tragam ideias. Aí o funcionário, muitos vão lá e trazem ideias, trazem sugestões, só que não volta para ele a comunicação, não fecha o ciclo no sentido de, olha, a ideia que você trouxe a gente levou, vai implementar, a gente pegou e transformou isso em algo. E aí o que acontece quando não tem esse retorno na comunicação? Ele para de sugerir. E ele começa a desanimar. É igual você mandar mensagem para um amigo seu, você manda uma vez, aí você manda outra, aí você manda de novo. Ele não te responde, você para de mandar. É verdade. Então, tem que ser uma via, a comunicação tem que ter fechamento de ciclo. E como que a gente fecha ciclo? Com comportamento, trazendo, olha, aquela ideia que você trouxe naquela vez passada, a gente não conseguiu por uma questão de verbo, ou seja, quando você tem esse feedback dentro daquilo que é possível compartilhar, as coisas mudam. Então, olha como a questão é comportamental, não é só sobre aprender, comunicação violenta, eu começo assim, depois eu ponho a frase assim, porque na hora H não vai fazer. Não vai fazer. O Humberto levantou a mão. Humberto, por favor, coloque a sua opinião. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu queria levantar uma... Eu sou consultor, então por isso eu não respondi aquela questão de qual é a dor, tem isso. Eu tenho várias ali que eu sei vendo nas empresas, mas não vou falar, né? Mas eu acho que treinamento, ele tem o mesmo problema inicial da comunicação. Uhum. Porque a comunicação se dá não por aquilo que eu falo, mas aquilo pelo que você entende do que eu falei. A mesma coisa vale para treinamento. Então, nós estamos acostumados, quando eu falo nós, é um plural majestático aí, sim. acostumados a entregar o treinamento. Entregamos o treinamento, mas será que cada um dos participantes entendeu aquilo que é a proposta do treinamento? Que é o ponto central que é ser passado? Então, a gente acha que entendeu. Eu estou falando isso porque eu experienciei isso e já fiz vários treinamentos usando essa metodologia de buscar sempre, em cada ponto, reúne o grupo, o que é que vocês entenderam? Reúne o grupo espelha, e aí, realmente, esse ponto aqui talvez tenha ficado nebuloso. Eu acho que é um trabalho que a gente precisa fazer e se conscientizar que é papel nosso, de treinador também, né? Eu só queria apresentar
Não, muito bem colocado, muito bem colocado. Obrigada por compartilhar a sua forma de pensar, e é exatamente isso. Eu quero trazer aqui que a responsabilidade de recursos humanos é também contratar treinamento, entender qual que é o que vai fazer grande diferença, mas mais do que isso, é garantir que quando acontecer o término às 5 da tarde de um treinamento, que você não mensurou somente quem foi e quem não foi, quem ficou até o final. Porque isso daí são métricas que, de verdade, elas não demonstram transformação sobre o negócio. E aí entra um RH muito mais estratégico. Um RH onde ele para de ser fazedor de planilhas, ou responder sobre, quanto foi o turnover, quanto foi isso, mas ele é muito mais ativo, ele não é tão reativo, ele é mais ativo, ou seja, eu falo que é estar na mesa do board, discutindo com a liderança de mais alta direção, falando o seguinte, olha, eu não acho que você precisa contratar mais treinamento sobre isso, o que a gente precisa fazer é isso, 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 ele vai ter clareza e para poder discutir algo sobre desenvolvimento de pessoas. Então, quando ele for cobrado, olha, precisa treinar, e agora qual que é o tema? Não é só sobre organizar o treinamento e fazer acontecer. Isso já faz muito bem, mas é sobre discutir ali, de verdade, o que entende que não está funcionando. Por exemplo, olha, vou colocar na próxima tela aqui, para a gente discutir com mais profundidade. Por exemplo, como uma questão que a gente ouve bastante nos briefings, liderança que foi promovida antes de estar pronta. É muito natural isso acontecer, né? Às vezes precisa ter movimentação, e entre todas as empresas analisadas, esses dois padrões aqui foram que apareceram de modo muito repetitivo, essa questão da liderança. Então, alguém é promovido porque entrega resultado técnico, é o melhor analista, é o melhor engenheiro, farmacêutico, e de repente virou líder. Mas ninguém ensinou essa pessoa a desenvolver pessoas. E aí o que acontece? Esse líder começa a centralizar a atividade, porque ele já entende, bom, se olharam para mim e me deram a possibilidade de sentar nessa cadeira, é porque eu faço muito bem o que eu faço, então eu tenho que continuar fazendo. Mas não, ele tem que ensinar como é que ele fazia com essa excelência as outras pessoas para elas fazerem, e ele entrar como gestor de pessoas. E por quê? Às vezes ele acha que vai levar muito mais tempo ele ensinar do que ele fazer. E tem que mudar essa mentalidade da liderança, porque agora realmente ele não tem mais o que fazer, ele tem que desenvolver. Então ele tem que tomar esse tempo para desenvolvimento mesmo. E essa parte da comunicação, sem o ciclo completo, é exatamente aquilo que eu falei, vou até ler. Em vários briefings, a queixa não é falar pouco, é não fechar o ciclo. O time entrega percepção, a liderança não devolve e o vazio vira bastidor. Então, uma pergunta que resume a dor. Vocês ouvem? O que ouvem e o que vocês fazem com o que ouvem? Se fazem, se não fazem, por que não fez? Então, essa devolutiva daquilo que foi trabalhado em cada departamento, o que aconteceu com ela? Então, esses dois pontos, aqui tem mais, né? Mas para o webinar de hoje eu estou trazendo esses dois pontos que foram os mais latentes das dores que as empresas, daquelas 48 empresas, trouxeram. A liderança que não sabe fazer gestão de pessoas, não sabe gerir, e aquela comunicação que acaba não acontecendo. Vocês também acham que essas duas dores são as mais latentes para vocês? Ou tem alguma que, de repente, eu não coloquei aqui para a gente discutir? Coloquem aí para mim. E aí, gente? Eu vou estar concordando, tá, gato? Concordando, né? É. Pois é, porque quando uma pessoa muito boa tecnicamente, ela ascende numa carreira, lógico, ninguém vem pronto, mas qual foi o preparo mínimo que a gente pôde oferecer para aquela pessoa, para aquela liderança promovida, para ela poder começar a entender o que é um feedback, como é que faz, o que se espera, é todo mês, é toda quinzena, é bimestral? Se nós não colocarmos os rituais que devem ser colocados no dia a dia para esse líder, ele não vai fazer.
E não vai fazer por mal, vai fazer porque ele nunca aprendeu. A gente só faz aquilo que a gente acredita e que aprendeu. Se eu nunca aprendi algo, como é que eu vou fazer? A Débora tinha acabado de escrever a ausência de rituais de liderança e você falou a palavra a mesma coisa. Né? Exatamente. E trazendo essa... Pode falar, e trazendo essa questão, não fala de liderança que não está pronta, a gente Uhum. acaba perdendo um ótimo especialista e tendo um péssimo líder. Perfeito, você tocou no ponto, porque aí a gente traz ele, faz um incentivo financeiro, um incentivo de várias frentes, mas aí a gente não desenvolve, só bota ele lá naquela cadeira, afinal de contas ele conhece bem o departamento, ele veio porque ele é bom tecnicamente, e aí ele não vira, a equipe começa a sair porque começa a não se identificar com a liderança, principalmente, eu não quero ser generalista, mas principalmente se tem uma geração mais nova, ela quer essa conexão com a liderança, ela precisa de feedback constante, é uma característica da geração Z, principalmente, e se esse líder fica apático, só focado na operação e não trabalha essa gestão de pessoas, o que acontece? Essa turma vai embora, ela não fica. Ela, bom, aqui ninguém me dá atenção, ninguém me ouve, eu não estou aprendendo, eu vou embora. A Isadora está falando que a questão da comunicação aí é um dos pontos principais do gasto. Exato. Bom, mas eu trouxe esses 2 pontos para a gente discutir, que assim, é latente em vários segmentos, de vários tamanhos de empresas, então, em todas acontecem, mas a questão você vê que não é sobre promover, é o quanto eu preparo esse líder para ele mudar o comportamento dele, porque ele deixou de ser o técnico, agora ele vai ensinar os outros a serem técnicos melhores, né, entregar. Mas vamos aqui, ó, eu tenho uma matriz aqui, que a gente usa em alguns treinamentos, que é a matriz dor, intervenção e indicador. Como é que funciona? Tem a dor estrutural, né? Então, por exemplo, uma liderança centralizadora. O que eu tenho que fazer de intervenção como sugestão, tá? Um ritual. Então, de repente, se é centralizadora, eu tenho que fazer checkpoints de delegação, ou seja, bom, eu tenho 10 atividades cruciais no meu departamento. Então, eu vou começar delegando esta aqui nesta semana, esta atividade 2 na próxima semana, ou seja, fazer uma programação de como vai ser essa delegação para eu conseguir acompanhar. Porque o problema é a gente querer mudar tudo ao mesmo tempo de uma vez. A gente não consegue. A gente que às vezes... ferramenta, hein? Baita ferramenta essa. Essa daí, ó, quiser tirar o print, porque assim... Como essas dores aqui são as mais latentes, eu coloquei essas aqui, né? Então, uma forma de criar um ritual para a gente sanar essa dor aqui, daquele líder que centraliza, é ajudá-lo a como ele pode delegar de maneira gradativa as atividades. E outra, entender quem são dos colaboradores dele que tem a maturidade para absorver aquela atividade. Porque quem está chegando naquele departamento agora é diferente de quem chegou há 1 ano, há 6 meses, e não vai ter o mesmo nível de maturidade. Então, conhecer o nível de maturidade da sua equipe para você fazer os seus checkpoints de delegação. Esta é uma forma de criar um ritual. Como é que eu vou medir se o líder fez isso? Colocando um percentual de tarefa delegado. Então, é exatamente a parte gradativa que eu falei. Bom, de todas as atividades que eu tenho, 10% vai ser nessa semana, depois mais 10% na outra. E mensurar, e medir, e manter esse fluxo. Comunicação que não volta, que é o sem ciclo. Como que vai ser o ritual de devolutiva? Vamos estabelecer, olha, da reunião que a gente teve, os pontos levantados foram esses. Bom, mês que vem, então, eu faço uma devolutiva, na próxima quinzena, como que vai ser a devolutiva para a gente fechar esse ciclo? E perceber, através da escuta, como é que foi. Eles prestaram atenção, eles trouxeram mais coisas. Então, são formas aí que a gente pode colocar. Qual que é a dor que eu tenho hoje, mais latente? A gente tem várias, mas qual que eu vou tratar primeiro? Como é que eu vou intervir com ritual? E como é que eu vou medir? E aí começa a mudar o jogo. Porque quando a gente começa a aplicar essa ferramenta, e começar com 2, 3, você já começa a ter uma grande diferença nos seus resultados. Se quiserem comentar, fica à vontade.
Não gostei bastante, tem uma força. Eu gosto bastante dessa ferramenta porque ela é muito efetiva, ela é bem cirúrgica em algumas questões que às vezes fica no campo das ideias. E não dá para ficar no campo das ideias, a gente precisa plasmar, a gente precisa trazer para o concreto, né? Mas vamos lá, tem bastante coisa ainda para mostrar. E esse aqui é o slide que eu mais gosto deste webinar. Se eu precisasse mostrar um, era esse aqui que eu mostraria. Qual é o triângulo causal do desperdício? Já que o tema central aqui é o desperdício em aprendizagem, a maior parte do desperdício nasce da combinação desses 3 fatores aqui, ó. A primeira coisa, pressão por produtividade. A operação puxa tudo para o urgente. Alguém vive isso no dia a dia? Tudo é urgente? Tudo se torna urgente. Então, isso faz com que a aprendizagem morra no meio do caminho. Porque, eu aprendi, mas não vai dar tempo de aplicar, não. Vamos seguir com o que eu já sabia. E aí a gente volta com o comportamento que nós tínhamos. Então, esse é um ponto que causa muito desperdício de dinheiro dessa questão da aprendizagem. A outra, comunicação fraca, exatamente o que falamos até aqui. O ciclo não fecha, ninguém dá retorno, né? O que foi colocado ali no espaço não volta, o plano não vira ação, não tem monitoramento. Olha, o que foi feito? O que faltou? Precisa da minha ajuda? O que a gente pode trazer? Não tem esse ciclo de retorno. Vai e foi uma vez só. Então, olha a importância de nós fazermos realmente ciclo, ir e voltar. Ir e voltar. Mas esse assunto já foi muitas vezes debatido, mas precisa continuar sendo debatido, senão ele se perde no meio do caminho. O que mais aqui? Liderança sem método. Olha que interessante. A falta de rotina. Quando o líder não tem método, os rituais, ele não tem critério de acompanhamento. Como é que a gente vai cobrar indicador dele se ele não tem ritual? Se ele não sabe nem como mensurar? Opa, houve um barulhinho aí. Alguém comentou alguma coisa. Eu de novo. Vai lá. Eu queria fazer uma pergunta, na verdade, né? Por favor. Essa questão do desperdício, de colocar na prática. Se a gente que é também do desenvolvimento, colocar em PDI esses conteúdos e exigir essa prática, né, de 70, 20, 10, você acha que também possa diminuir o desperdício? Eu tenho certeza. Porque é aí que o RH precisa ser protagonista. O RH, ele precisa começar a ter esse grau de governança sobre o que ele promoveu de treinamento. Tá bom, você foi lá, você conseguiu verba, você investiu, você organizou, você entregou. E aí, agora eu vou cobrar de você, porque você pediu, eu fui lá, eu fiz, eu entreguei, e agora eu quero que você, no seu PDI, junto com as pessoas responsáveis, colocar isso para as lideranças, mas não como cumprimento somente de protocolo, mas como realmente um entendimento de que, assim, é esse comportamento que vai mudar o jogo. Entendi, obrigada. Porque senão, o ano que vem vão voltar, precisa treinamento aí para aprender a ser mais produtivo, precisa ter treinamento aí, e lógico, a gente não pode treinar em março e voltar a treinar só em novembro. A gente precisa entender que a aprendizagem ela é contínua, e a gente precisa retomar isso, mas quando eu for para um outro nível de, por exemplo, fez comunicação em março, vai fazer em novembro, a gente já tem que começar a falar de um nível para frente daquilo, não pode voltar no que era, porque aí é aí também que vai o desperdício, né? Então, esse triângulo aqui, é o que mais causa desperdício, gente. Liderança que não tem método, quando a urgência toma conta e os rituais não são feitos, não tem o compromisso de realizar, e quando a comunicação não fecha. No estudo, isso aqui claramente ficou assim, trouxe assim de uma maneira, puxa, isso aqui realmente é o que leva dinheiro para o ralo. Mas vamos lá. Podem comentar que eu estou gostando bastante da intervenção de vocês. E aqui, diagnóstico em uma frase. O treinamento vira placebo quando o ambiente não permite aplicar o que foi aprendido. Então, aqui entra a questão muito cultural. Ou seja, aprendeu, colocou aplicabilidade, colocou ferramenta,
fez com uma questão muito forte de carga horária, mas o ambiente não permite. Chega alguém e fala assim, não, eu sei que você aprendeu lá, não, mas toca desse jeito. A cultura começa a engolir. Sabe aquela frase do Peter Drucker? A cultura engole a estratégia no café da manhã? No café da manhã. Exatamente. A cultura também engole todas as ações de treinamento e de aprendizagem no café da manhã, se não houver uma estratégia que sustente isso. É verdade. A Laiana colocou no chat ali. Muitas vezes, fazer treinamento é a solução que as áreas encontram para vários problemas que são sistemas que treinamento e desenvolvimento não vai resolver, né? Exatamente. Não vai, é meio, não é fim. Você vai dar um meio para ajudar, mas eles precisam continuar, senão vai morrer ali. Exatamente. Por isso que um bom levantamento das necessidades de treinamento é importante, um bom diagnóstico, né? Porque criar treinamento custa tempo e dinheiro, né? Custa tempo, dinheiro, e se não souber fazer bem feito o diagnóstico com o que está sendo investido, vai custar mais ainda, Gustavo. É verdade. E aí, ó, o que muda comportamento de verdade? Por que esses eventos isolados acabam falhando? Por quê? Porque não vai para o sistema. O que é o sistema? É a governança. Ó. O que a Futurist chama de sistema de aprendizagem? Sistema é um conjunto de rotina, ritual, ferramenta, de linguagem, de governança que torna a aplicação inevitável, ou seja, você não vai ter como fugir. Se tiver um líder que falar, eu não vou fazer isso aí não, ele vai ver os outros fazendo, ele vai falar, não tem escolha, vou ter que fazer também. Então, ó, sem sistema de continuidade, aprendizagem vai virar desejo. Eu queria aprender sobre isso, mas presença e satisfação são sinais muito fracos. A gente precisa ter aplicação e rotina como sinal forte. Não adianta comparecer no treinamento, responder o NPS, isso é muito pouco. Isso faz parte, mas isso é muito pouco. A gente precisa incorporar isso no sistema de aprendizagem, ou seja, qual vai ser a aplicação? Qual vai ser a rotina? Isso sim é o que vai determinar que isso incorporou no sistema. É fácil? Não. É rápido? Também não. Mas precisa ser começado. É verdade. A Laís tem mais uma perguntinha. Vai lá, Laís. Eu só vou lembrar, o Graça, que é 2h43. Eu não sei quantos slides você fez, mas isso como gestor do tempo. A gente geralmente vai até as 3 horas, 3 e pouquinho. Tá. Não, mais uns 10 minutinhos a gente finaliza. Então, é isso que eu quero trazer. Pode falar, Laís. Era uma pergunta, na verdade, você falou da cultura, né? Uhum. Hoje eu percebo, não onde eu atuo, mas em outras empresas, que o CEO influencia muito nessa questão da cultura, porque às vezes se o CEO não está nem aí para o treinamento, como eu vou cobrar dos diretores para que eles possam fazer as coisas diferentes? Eu acho que também tem essa questão. E você acha que realmente, de fato, o CEO, se não tiver comprado, acaba estragando tudo? Acaba estragando tudo, porque ele é exemplo, ele é liderança. Não adianta ele cobrar que todo mundo vai se ele não vai. Mas que pelo menos se ele não ficar lá, mas que pelo menos ele faça abertura para falar o quanto ele acredita naquela ação, o quanto ele está do lado do RH para ajudar a promover essa aprendizagem, o quanto ele espera de verdade que as pessoas aproveitem aquela oportunidade. Então, tudo parte dali, ele é o topo da pirâmide ali. Se ele não começar com exemplo, ou acreditando, colocando ali força no programa, é muito difícil o RH sozinho fazer aquilo descer para a base de uma maneira firme e concreta, vai acabar se diluindo no meio do caminho. Ele é o principal líder que precisa cobrar até os outros, porque se os outros também não fizerem alguma coisa de ritual, ele não vai poder nem cobrar. Então, olha a questão comportamental, como ela é mais importante que a técnica aí. Maravilha, vamos avançar aqui. Eu quero falar desses 4 pilares, né? Quando a gente analisa a empresa que realmente consegue transformar em aprendizagem em resultado, a gente percebe esses 4 pilares em todas elas. Então, como eu já falei, a liderança, o ritmo e o ritual que é colocado, ou seja, a cadência. Qual é a aprendizagem na execução?
ou seja, aprender enquanto resolve problemas reais, não é parar para aprender e depois vai executar, não. Enquanto eu executo, que a vida continua acontecendo. Como é que eu coloco a aprendizagem para acontecer? Como é que eu crio rituais para que eu não perca tudo aquilo que eu aprendi? Então, esse é um desafio. Enquanto eu estou fazendo, eu também estou colocando a aprendizagem para o jogo. E accountability e cultura, que tem o que a Laís trouxe aí por último, né? Que, assim, se não houver uma cultura forte que parte da liderança principal para o restante e o senso de dono, não vai ter protagonismo, não vai ter confiança, porque se eu não confio em quem está lá em cima, porque não acredita no programa, por que eu vou estar lá? Só vou lá marcar presença, assinar a lista de presença. Então, olha o quanto a cultura interfere também nessa questão da aprendizagem. Vamos em frente. Então, a pergunta que muda o jogo é: o que sua liderança está levando para casa, para a mesa do jantar, pela mão do seu time? Porque, assim, a gente sabe que vai além, não fica só lá dentro da empresa. Acaba discutindo isso na mesa de casa, isso acaba interferindo na vida pessoal do líder. Então, isso pode mudar muito o jogo, entender essas dores, né? E o índice de maturidade aqui, olha, então, por exemplo, eu estou no nível de evento, como é que funciona? A aprendizagem vira só calendário. E aí, qual é o sinal do dia a dia? Muito conteúdo, pouca mudança, um RH mais reativo. Se eu já estou no nível 2, esse aqui é um slide interessante para printar também, ó. Se eu estou no nível 2, que é da trilha, já existe uma sequência, mas ainda não tem uma aplicação tão cobrada. Então, já está tendo uma boa adesão, mas o resultado ainda não é consistente. Mas eu estou no nível já 3, da rotina. Então, eu já tenho um ritual de gestão que sustenta a aplicação. Opa, mudou aqui, peraí. Eu já tenho um ritual de gestão que sustenta a aplicação do treinamento, ou seja, qual é o sinal do dia a dia que sustenta? Tem feedback, 1 a 1, tem indicador com cadência, tem como mensurar. Agora, nível 4 é quando realmente vai para o sistema. Ou seja, como é que funciona? Quando a aprendizagem já é parte do sistema operacional da gestão. Quando realmente a liderança comprou a ideia, acredita e coloca aquilo em prática. Como é que eu sei disso no dia a dia? Decisão por dados, não é por achismo. A cultura viva da aprendizagem, a execução com previsibilidade. Então, vocês percebem que a gente tem sinais no dia a dia que mostra qual é o nível que a gente está da aprendizagem, qual que é a maturidade. Então, como é que está hoje a maturidade de aprendizagem na sua empresa? Está mais para evento, está mais para trilha, está mais para rotina, ou já está sendo colocado em forma de sistema, onde todo mundo já sabe qual é o ritual que precisa seguir, como que é que vai tomar decisão, quais são os dados que vão basear tudo isso. Acho até legal o pessoal escrever, né? Pelo menos pode escrever. Com relação aos funcionários, que até depois a gente pode compilar tudo isso aí, para ver quantos são de cada. Então, pode falar. Temos novidades aí? Chat sobre exemplo de indicadores com cadência. Deixa eu voltar aqui. Aqui, ó. Indicadores com cadência, ou seja, já está no nível 3 de rotina, a maturidade já está alta. Então, quer dizer, está mais fácil chegar na maturidade de sistema, porque já passou pelos 2 níveis mais difíceis de convencer, de cobrar, sabe? Então, já está no nível aí da rotina, já está interessante aí. Mas vamos lá, vamos avançar o papo aqui. E aí, a governança de aprendizagem, a pergunta central que eu quero fazer para quem está aí, de RH e TD, não é qual é o curso que nós vamos fazer, é quem é que vai cobrar a aplicação, com qual ritual e com qual indicador? Quem é na sua empresa que a gente, a partir de hoje, vai colocar como a parte de governança da aprendizagem no dia a dia, para garantir que tudo que foi colocado de treinamento ali está sendo aplicado, foi criado o ritual e está sendo mensurado. Precisa ter um dono, gente, senão vai ficar solto. Então, tem que definir o dono, o público, definir os rituais, definir o que é inegociável, ou seja, não, todo dia 15 tem que falar o que foi feito, vai ser inegociável, definir quais serão as evidências que vão trazer aquelas questões, qual vai ser a consequência de quem não faz, quem fez, quem não fez, qual vai ser a consequência? É um mínimo de dashboard aqui.
Então, por exemplo, define o dono por público. Quem é que vai cuidar do departamento comercial? Quem é que vai cuidar do departamento financeiro? A gente tem que ter governança nessa parte de aprendizagem. Porque se não tiver dono, a coisa não vai acontecer, gente. Não vai. Vai se perder, vai desperdiçar de novo. E aí... O Carlos tem uma pergunta, mas ela é muito ampla, Carlos. É Vamos lá. Pode citar alguns exemplos de indicadores que podemos medir, né? Indicador do quê, né? Qual área de coação de treinamento, né? Sim, assim, quantas vezes fez 1-a-1 com a sua equipe nesse mês? Qual foi rituais de reunião? Quantas você fez? Como que está a sua comunicação? Então, isso tem que ser construído em conjunto, porque cada empresa tem uma realidade, mas o importante é ter um indicador que faça sentido, que seja alimentado, porque eu posso trazer um indicador, mas que para vocês não faça sentido. Então, qual é o indicador que para vocês fazem sentido, que vai ajudar a trazer clareza de que, não, a coisa está acontecendo. A gente treinou comunicação e ela está acontecendo no dia a dia. Como que vai ser medido isso? Quem vai trazer essas respostas? Legal. Então, a Débora levantou a mãozinha também. Débora. Vamos lá. Oi, tudo bem? Tudo bom. A tua recomendação do dono, definir um dono por público, o ideal é que seja alguém da área, ou pensando numa equipe enxuta, assim, de treinamento, de RH, eu vivi uma realidade onde a gente tinha donos dentro do time de treinamento que cuidava de cada academia, mas eu estou numa outra realidade agora onde a gente não tem essa possibilidade de ter uma estrutura assim. Então, nesse caso, tem exemplos assim onde os donos são talvez multiplicadores nas áreas que são da área, enfim. Sim. Tem esse exemplo que você trouxe, onde cada business partner, de repente, ajudava nessa questão, né? Ó, eu vou cuidar desse departamento, eu vou cobrar, vou trazer, e vai lá, junta as informações e traz para fazer uma reunião mais macro, né? Quando o departamento é mais enxuto, a gente pode considerar, olha, você vai ser o responsável no seu departamento por implementar esses rituais, mensurar e entregar. Então, e aí que entra o papel do CEO, para ajudar a construir esta arquitetura da governança. Porque se não for construída, vai se perder no caminho. Então, é aí que o RH entra de maneira estratégica, falando assim, olha, eu preciso da sua ajuda para a gente conseguir trazer de volta todo esse investimento em treinamento, e eu pensei nisso, você vai ter que me ajudar com isso, cobrando isso, já pensei nesse dashboard aqui, que pode ser o que todo mundo vai apresentar, então, quando partir do CEO, vão apresentar. Não fez, por que não fez? Qual que vai ser a consequência? Por que você não fez? Então, chega no próximo mês, eu duvido que ele não faça. Porque estava em atraso, estava de férias, perdi funcionários, sempre vão ter desculpas, mas quando o ritual ele passa a ser inegociável, mesmo que a pessoa está de férias, não estava ali, o departamento faz acontecer. Então, resumindo, a gente precisa estabelecer essa governança de aprendizagem partindo do CEO e, junto com o RH, estabelecendo quem serão os donos que vão ajudar nessa governança. E aí vai muito da estrutura que tem. A empresa pequena vai ser uma pessoa com 2 departamentos, com 3. Não, temos mais pessoas, podemos colocar um para cada departamento, até para ajudar o líder a aplicar tudo isso, porque às vezes ele nunca fez, vai ser um aprendizado para ele também. Então, olha quanta coisa vai ter que ir no nível de maturidade até, né? Bom, seguindo aqui já, vou até trazer aqui, então, qual que é o novo papel do RH? Então, o RH, ele deixa de ser organizador de treinamento e passa a ser o quê? Arquiteto de aprendizagem. Ele deixa de ser gestor do calendário de treinamento, ele passa a ser guardião da aplicação do treinamento. Ele deixa de ser o medidor de presença nos treinamentos, ele passa a ser um gestor de indicadores. Não que ele vá fazer os indicadores, mas ele passa a ser o gestor de indicadores da parte de aprendizagem. Ele deixa de ser responsável por eventos e passa a ser um parceiro estratégico do negócio. Então, olha como o papel do RH, ele muda conforme a gente entende que toda essa parte de treinamento vai ter que ter continuidade através de toda a empresa. Não é só responsabilidade do RH. Mas
de todo mundo, só que precisa começar com alguém. Então, se vai começar, vocês sendo a parte de governança, estipular isso e cobrar, e não se perder no meio do caminho, porque a tendência é a gente parar. É um novo comportamento que a gente vai colocar, a tendência é a gente não seguir. Então, tem que insistir, tem que ser bem persistente, né? Resiliente. Pode falar. O Carlos até falou, né, que ele gostaria de indicadores de mudança de conteúdo pós-treinamento, né? É um pouco difícil essa, né, Carlos? Porque pode ser mudança de comportamento, de habilidade, de atitude. Eu sempre falo para tentar medir o antes e o depois e fazer uma comparação entre os dois cenários para tentar trazer alguma coisa, né? E o Thiago... Que foi, assim, por que não virou? O que aconteceu? Foi o líder, foi a maioria, e aí entra a particularidade de cada empresa, e por isso que tem que ser esse guardião da aplicação. O que aconteceu aqui? Por que você não aplicou? Ser o clica mesmo. O clica, né? O Thiago me falou que a metodologia 6D, e eu gosto bastante, tá, Thiago? Eu adoro a metodologia 6D, sou formado nessa metodologia também. Apoia bastante nesse processo. Ela adiciona, né, o antes, até conseguirmos qualquer material de treinamento, né? Show. Então, baita dica do Thiago ali. E aí, por último, a Laís tem uma dúvida. Se temos uma pessoa na área de treinamento, como fazer isso dar certo e efetivo? Né? Equipe, né? Equipe, né? Desafiador, mas pega na mão do CEO, do dono, convence ele, mostra para ele, reza. Mas tem que ter apoio. Sozinho, uma andorinha só não faz verão, né? Então, é muito difícil. Mas se você tiver argumentos fortes de que isso vai voltar em forma de resultado para o negócio, eu tenho certeza que o dono, o CEO, vai gostar e vai te apoiar. E hoje, Graça, eu só queria te fazer outra pergunta, rapidinho, Pode tá? fazer. Hoje a gente está dividido, chegou mais uma pessoa na área de treinamento, e eu fiquei com a parte de governança, inteligência, indicadores, e a outra pessoa ficou com a parte de operação, né, que são essa parte de organizar e tudo mais. Como eu faço, e ela não tem experiência, né, então como eu faço, né, para ela exigir esse papel, né, de arquitetura de aprendizagem, se eu, por exemplo, não vou estar na operação, quem vai estar na operação é ela. Então, o que eu posso, né, ajudar até essa pessoa nova que está começando a mudar essa visão, porque ela não tem nenhuma expertise sobre essa questão no momento. A primeira coisa é ela entender qual que é o papel dela. Falar, você está hoje fazendo algo que é importantíssimo, que é organizar, que é chamar todo mundo, mas você também, isso daqui é uma forma da gente chegar aqui. Ela precisa ter essa clareza, porque o que a maioria acontece, faz muito bem a operação, mas não sabe para onde vai aquilo. Então, lembra da comunicação com o fechamento de ciclo? Você que está há mais tempo, informa ela, olha, isso aqui é importante, porque a gente vai, através desse aqui, a gente vai para esse passo, e depois a gente vai para esse. Se ela entender a caminhada que envolve o trabalho dela, ela vai fazer com muito mais maestria, você vai ver. E o desenvolvimento vem com o tempo, né, Laís? Sim, obrigada, viu? Imagina. Vamos avançar aqui, caminhando para o final. Então, o que eu quero dizer? Que o treinamento ele não muda empresas. O que muda empresas são pessoas que aplicam, líderes que acompanham e RHs que medem o resultado. É nisso que a Futurize acredita, ela comprova através dos estudos, né? E partindo aqui para o final, eu quero que o Gustavo agora, que faz total sentido com o que nós falamos hoje aqui nesse webinar, tem aqui uma ferramenta maravilhosa que o Gustavo me mostrou e que eu acho que faz total sentido, que é uma calculadora de retorno de investimento. Ô, Gustavo, fala um pouquinho mais para eles. A gente chama de calculador de ROI de PIB, tá? Mas esse, né, calculador de resultado de assincronamento é muito, né, difícil de medir. Eu achei fantástico. Então, a gente tentou criar uma forma da área de PIB pensar em indicadores para colher antes, fazer ação de treinamento e indicadores pós-ação de treinamento, poder cruzar essas informações e trazer alguns insights, tá? Então, é um material bem legal, eu acho que pode servir de ajuda para vocês. Com certeza. No sentido de direcionar um pouco mais a forma de identificar, não só o problema, né, mas os impactos que esse problema está causando e tentar medir isso antes e depois. E essa calculadora de ROI de TB, se eu não me engano, acho que ela traz já 2 exemplos de isso sendo feito, assim, com dois cases, tá?
ela já vem preenchida. Então, fica aí uma dica de talvez alguma ferramenta que possa ajudar a área de TD a, né, de certa forma, tentar comprovar algumas Já coisas. é um passo bem interessante, bem relevante para quem hoje não faz essa mensuração. Então, ó, essa ferramenta aqui é um presentão, hein? A Adriele está falando para encaminhar a ferramenta, o link da ferramenta pelo chat. Então, depois, nosso time ali, se puder encaminhar para ela também, porque eu acho que tem gente que não está com o celular na mão, ou de repente está vendo a live no celular e aí não consegue bater a foto ao mesmo tempo. Né? Tá. E eu tenho mais um presente, Gustavo, que como a gente vai encaminhar depois, olha, de tudo isso que nós conversamos aqui, isso aqui foi extraído especificamente para o webinar de um e-book que o Ale Prats construiu junto com o time da Futurize, que tem todos esses insights que a gente falou um pouquinho aqui hoje. Então aí, ó, se você escanear esse QR Code também, você vai ter o seu e-book muito mais completo, com tudo isso que eu apresentei e muito mais. Então, aqui, esse e-book é exatamente isso, é o fim do desperdício da aprendizagem corporativa. Então, escaneie, vocês terão acesso a um material fantástico, construído, assim, com muito critério, com muito conhecimento. Então, esse é outro presente que a gente quer deixar aí para quem ficou até o final. Muito legal, muito material complementar aí na live, que eu acho que pode ajudar vocês, né? Também vou baixar esse material, já salvei o link aqui já. Bom, gente, tem mais algum ponto, Gassi? Bom, a única coisa que eu queria dizer assim, a gente precisa perguntar, quando for treinar alguém, não é qual treinamento a gente precisa contratar, é qual comportamento precisamos construir a partir desse treinamento. Porque quando a gente responde essa pergunta, todo o restante começa a fazer sentido, tá? Então, eu quero deixar aqui o meu contato, se vocês quiserem continuar o bate-papo lá nas redes sociais, agradecer a Kips, ao Gustavo, a parceria, muito obrigada a Futurize por acreditar em aprendizagem, que pode sim transformar resultados. Então, a cada um de vocês que participaram, que compartilharam experiências, foi um enorme prazer estar aqui com vocês, viu? Muito bom, gente. Gente, está aberto para perguntas aí, pessoal, por favor, fiquem à vontade de trazer o ponto de vocês, as dúvidas de vocês, caso as tenham ainda, né? Óbvio, todo mundo sempre as tem, né? Talvez não vai fazer agora, mas em algum momento elas vão surgir. Claro. Bom, a Maiana gostou do webinar, né? A Laís falou demais, né? Mas foi bom, cara, foi bem legal, eu gostei bastante também, graças, parabéns pela apresentação, eu acho que ajudou bastante. Depois, se você puder compartilhar com a gente, eu acho que a gente poderia depois encaminhar para todos os participantes ali com material complementar, tá? Então... Com certeza, compartilho e, lógico, acho que o que vale de um webinar, muito mais do que o material, porque vocês vão ter acesso ao material e vão saber entender o que está lá. É essa troca que a gente tem aqui, essa oportunidade de que, olha, eu já estou no nível 3, quem está no nível 1, o que eu posso fazer? Qual é a troca que vocês podem ter entre vocês? Então, isso enriquece muito, sabe? Experiências. Não, perfeito, gente, perfeito. Bom, pessoal, eu acho que era isso, né? Essa live pós-jogo da Copa de ontem, né? Com as emoções afloradas aí do pessoal. Vocês têm mais algum ponto, gente, que vocês estão trazendo nesse nosso bate-papo? Uma dúvida, Gustavo, a gente vai ter acesso à gravação também do conteúdo de hoje, que eu vi que estão gravando também? Vai. Na verdade, assim, todas as lives que a gente faz, a gente acaba colocando elas também no YouTube, tá? Elas ficam disponíveis no YouTube da Kids, né? Mas a gente vai disponibilizar assim, para as pessoas, né, que estão participando. Bom? Show. Dá para revelar. A Mayuri, Mayuri, meu Deus. Quanto tempo, meninas? Como é que você tá? Quer falar alguma coisa? Oi, tudo bem? Pois é, quanto tempo. Primeiro agradecer, né? A palestra foi ótima, mas aqui me surgiu uma dúvida ali, relendo os slides agora, né? Ali a gente fala do novo RH, né? De passar a ser parceiro estratégico do negócio. Isso faz todo sentido, eu acho que cada vez mais a gente precisa ter essa estratégia conectada com os nossos treinamentos. Mas a minha pergunta é, pensando numa empresa, né, que
é bem estruturada no sentido de várias áreas dentro de um RH, né, desde business partners, culture, com as BPs e com a área de universidade corporativa. Como é que a gente consegue condensar que todas essas áreas converjam e conversam do mesmo modo a ser estratégico, né? Porque, um exemplo, às vezes vem as BPs falando que, ok, tem as reuniões com as áreas, lideranças, tem tais e tais demandas, mas eu ainda sinto, enquanto área de universidade corporativa, que falta, sabe? Tipo, o que daquilo, da comunicação, das conversas difíceis, o que daquilo falta? É algo geral? É algo específico? É de uma área da diretoria específica delas? É algo da organização? Então, às vezes, eu sinto falta da gente, enquanto treinamento, obter essa informação que a gente não consegue obter por ter uma área que já trata disso, e a gente não consegue ser tão estratégico quanto deveria por conta disso, né? Eu não sei se tu já passou por experiências desse formato, ou o que poderia dar de conselho para a gente atuar na prática quando tem casos desse tipo. Na Futurize, o que a gente conversa bastante é que, assim, é uma mudança de mentalidade que a gente está tendo no universo de RHs agora, porque o RH ele sempre foi reativo, ele sempre reagiu, qual o tratamento? Vou contratar. Tirador de pedido. Exatamente. Então, entra um RH muito mais consultivo. Quando eu falo estratégico, é consultivo no sentido assim, olha, a gente fez... É aquele RH que vai para o mercado, que entende o que uma empresa está fazendo, internaliza, vê o que é possível. É desafiador isso que você trouxe, porque, assim, nunca foi feito de outra forma. Então, vai fazer sempre do jeito que fez. Então, é uma mudança aí de mentalidade de um monte de gente, porque você vai estar à frente, você vai querer mudar, mas e os outros? Então, tem que começar aos poucos. É aquilo que eu falei, não adianta querer mudar tudo de uma vez. É entender o que a gente pode trazer de uma pequena ação que sabe quando um pequeno movimento já gera um grande movimento quando várias pessoas aderem? Então, eu diria assim, não vai ser rápido o movimento de mudança de mentalidade, mas ele precisa começar. Então, eu partiria disso, assim, como é que você pode fazer nessa conversa, ou com alguém que tem um certo grau de influência, como é que pode colaborar contigo nessa conversa de permear isso para o restante, né? Convencimento, é um lado mais do lógico. Plantando a sementinha. Plantando a sementinha. Verdade. Obrigada. Imagina. Gente, alguém mais tem alguma coisa para acrescentar no bate-papo, gente? Por favor. Ou dúvidas? Ou insights que teve, acho que quando a gente traz algo bem assim, disruptivo do que a gente vive, eu vejo que o RH, ele, em todo, RH, T&D, a gente precisa assumir um posicionamento, a gente precisa sair desse espaço, sair da sombra e se colocar no sol, entendeu? Eu estou sendo mais filosófica agora, mas é isso, é colocar luz no trabalho de vocês, no sentido que, assim, eu não estou aqui só para executar, eu estou aqui para pensar junto com vocês. Então, isso é sobre posicionamento, e posicionamento é algo individual. Então, o que nessa questão de como que a gente muda o todo, eu mudo pelo que eu penso, e aí eu vou colocando para o restante. E aí, um insight que eu tive sobre o que você trouxe, e que eu já estou começando a fazer, mas que eu vou continuar fazendo, é criar esses rituais com gestores. Eu acho que é bem importante a gente ter esses rituais, porque não adianta nada a gente ter ali várias coisas importantes, e aí não ter esse ritual para que possa chegar ali na parte sistêmica, sabe? De ser algo natural e as pessoas não fazer porque você está obrigando a fazer. Porque o que eu sinto, às vezes, que muitas pessoas elas fazem porque o RH está obrigando, mas não é de fato ali porque é essencial que vai desenvolver essa pessoa. Então, eu acho que esse insight que você trouxe dos rituais, para mim, foi muito importante. Obrigada, viu? Que bom, eu que agradeço. É que talvez cada um de vocês estejam numa maturidade diferente daquelas etapas ali, nos níveis, ou esteja num momento de entendimento, e aí cada coisa vai fazer um sentido para vocês. E isso que é importante, é entender que vocês precisam se posicionar, que precisa trazer essa mentalidade de que vocês são, sim, pessoas que interferem no negócio diretamente, e essa interferência vai ser muito pautada não no treinamento que você vai contratar, mas no comportamento que você vai querer mudar na empresa. É nessa pergunta que você tem que mudar agora. E aquela história, quando eu encontrei as respostas, as perguntas mudaram. Exatamente, a pergunta mudou agora, hein? Então, qual é o comportamento que você quer mudar a partir de hoje com esse treinamento que você está pedindo?
A Alessandra tem uma pergunta, né? Qual seria a equipe correta para trabalhar com o T&D para uma empresa? Eu ia falar depende, né? Depende muito do tamanho da empresa, depende muito das demandas. Para mensurar os resultados, Alessandra. Vou deixar para a Graça. Vamos lá. Eu tenho também uma posição com relação a isso, mas vou deixar a Graça. Tá. Bom, departamento de T&D, eu acho que não é só sobre execução, não é só sobre pôr a mão na massa, é sobre pensar. Então, é discutir realmente, quando ver a solicitação, fazer a pergunta. A gente sair dessa posição de só acatar a demanda, de questionar a demanda. Então, eu vejo que o departamento de T&D precisa aprender a ser questionador, e não somente executor. Muito obrigada. Imagina. Eu que coloquei ali, mas assim, só para contextualizar, então, né, um pouquinho da minha realidade aqui, né, hoje a gente, né, cresceu muito ali como empresa, vários e vários gestores hoje, né, se tornaram gestores porque foram bons colaboradores ou tiveram uma certa excelência, né, e é uma empresa, assim, bem antiga, já, né, muito familiar, então tem muito isso. E a gente valoriza bastante os talentos, exato, né? E hoje a gente está nesse momento de transformação. Então, a gente começou já um projeto ali de uma academia de líderes, né, e a gente estabilizou, estamos retomando, e eu concordo, e assim, todas as partes com relação a essa questão da mudança comportamental. Eu até trouxe, né, essa questão da governança, eu acho que é importante, até num primeiro momento, sobre a questão de feedback, de trazer e mudar essa cultura, mas hoje a gente precisa dar um passo a mais, né, então por isso que eu estou perguntando, assim, nós temos hoje em média de 60 gestores, né, uma empresa com mais de 2.000 colaboradores como um todo, dentro da matriz, acho que uns 500 ou 600, mas aí como fazer para mensurar isso, sabe? Porque hoje uma pessoa só é que faz isso, né? A ponto só para complementar, né, às vezes a gente perde uma grande pessoa da operação e tem um péssimo gestor. Né? Exatamente. Que é um dos erros que eu trouxe aí, que mais acontece. Eu sempre costumo dizer assim, que nem todo, né, bom líder vem de um excelente executor, né? Então, às vezes, não pode funcionar muito bem como não. E aí é uma transformação de cultura mesmo, né? Total. E eu digo mais, aquela história, você nasceu líder. Não, ninguém nasce líder. Pode até ter um talento para ser mais um influenciador, mas a liderança se desenvolve sim, a gente tem comprovação disso. Né? A gente tem cases de que quando a gente ensina e mostra que traz resultado e tem a sustentação do que foi aplicado no meio do caminho ali para poder, você está fazendo, por que não fez? Qual foi a dificuldade? A pessoa ela vai se apoiando. Imagina você, na sua vida pessoal, quando você tem que fazer uma mudança de comportamento seu, vou começar uma academia, era sedentária, vou começar uma academia, não é fácil sustentar essa disciplina, mas chega um momento que você, de tanto executar aquilo, forçar, às vezes vai doer, às vezes vai ficar além do horário, vai ter que encaixar, chega um momento que você vai sentir falta, porque você vai internalizar aquilo. É mais ou menos igual o comportamento de empresa e comportamento das pessoas em qualquer coisa que elas queiram fazer, tudo no início é mais difícil, mas é possível, tem que ter a consistência e quando tem alguém cobrando, que é o personal, quem vai ser o personal da sua empresa? Vamos tirar a palavra governança, quem vai ser o personal que vai bater na porta lá e falar, hora de malhar, vamos lá, o seu índice de gordura aqui não está evoluindo, vamos aumentar a carga aqui. Quem é que vai ser o personal da sua empresa? O chato. Sim. E eu já até titulei, né, assim, trouxe ali uma pessoa para fazer isso. E é aquele perfil bem analítico mesmo, chato mesmo, né, que tem que estar em cima. Isso é importante, saber quem é que tem o perfil para fazer isso, porque tem gente que tem talento para fazer isso, para cobrar. Sim. É como a venda, né? Tem gente que não gosta de cobrar, mas só gosta de vender. Isso, é mais ou menos exatamente.
Ah, legal, então tá. E daí, assim, essas pessoas que se sentem cobradas, obviamente, vão sair da zona de conforto, vai incomodar e tudo mais. E aí precisa desse amparo de cima para que essas mudanças aconteçam, né? Porque a gente hoje tem, por exemplo, um gestor de 30 anos de casa, que nunca fez e não entende que é preciso, né? Porque, né, enfim, já faz parte culturalmente dele. E aí, se ele não for cobrado por, né, assim, de repente, vamos lá, colocar no topo da pirâmide, fica difícil até para a gente poder trazer essa mudança e trazer essa mudança comportamental, gerando reflexo na equipe dele, inclusive, né? Perfeito, perfeita colocação. Tem momentos que a gente vai ter líderes assim. Hoje, pela primeira vez na história, a gente tem 5 gerações trabalhando juntas. Então, a gente tem expectativas, desafios, crenças muito fortes ali, de todas elas. Então, quando você fala desse líder de 30 anos numa empresa, ele pensa assim, olha, mas esta forma de fazer me trouxe até aqui, fez esse sucesso da empresa, por que vai mudar agora? Porque é característica da maioria, né, de quem veio de uma geração mais antiga. Mas conversar com ele, chamar de lado e falar assim, olha, eu acredito em você, você realmente ajudou a empresa a vir até aqui, mas agora, somente com esta forma, a gente não vai mais longe. Então, eu preciso que você faça. Se houver tem que investir tempo aí também, né, para convencer essas pessoas. E quando as pessoas têm um grau de atenção e você fala, eu confio em você, eu conto com você, você coloca o engajamento nelas nessa forma, num diálogo, não tem por que elas não fazerem, a não ser que elas queiram boicotar, aí tem que ir embora mesmo. É verdade. Sim. Beleza, muito obrigada. Nada. Acho que é isso. É um papo gostoso, bom, né? hein? Quase 1h20 aqui, se deixar, a gente fica a tarde inteira conversando, né? Legal, mas o Verdade. assunto é bom, o assunto é bom. Mas, ó, o e-book tem muito mais coisas, essa ferramenta que o Gustavo presenteou vocês também, tem uma oportunidade aí de entender como é que vocês podem implementar, então já tem bastante material, ó, para que a aprendizagem seja continuada quando a gente fechar esse webinar. A gente já vai começar a praticar aquilo que a gente falou bastante aqui, como é que eu mantenho a aprendizagem depois que a gente finaliza o treinamento, né? Tem que virar rotina. Virar rotina, isso. Já começa a ler o e-book, já começa a entender a planilha, como é que eu posso trazer isso, põe na inteligência artificial, conversa com outra pessoa. A aprendizagem é sobre isso, não é só sobre estar numa sala cheia de gente, ouvindo um monte de conteúdo. O conteúdo foi dado, discutimos, mas o aprendizado começa agora mesmo, quando vocês colocarem a mão na massa. Ele vai colocar aqui no chat, né? O e-book também? Eu acho que já foi passado já, né? Talvez, Ah, tá, eu vou dar uma olhadinha acima ali. ali, deve ter os links todos ali, né? Mas daqui a pouco vai estar a gravação lá no YouTube, você pode ir nessa parte e pega com o celular, com mais calma. Beleza, obrigada. Imagina. Mas tem sim, tem o link do e-book ali, tá? Ah, já colocaram ali, ó, maravilha. Tá? Bom, gente, eu acho que é isso, né? É super legal. Estamos aí 20 minutos a mais e deixar a gente ficar mais mesmo, né, cara? E é isso aí. Bom que vocês gostaram, né? Obrigado, Graça, novamente. Obrigado ao apoio seu, apoio da Futurismo, parceira nossa, né? Espero que vocês tenham gostado aí do assunto, né? Que é agregado alguma coisinha para vocês, para mim, agregou bastante. Tem algumas fotos aqui, foi bem legal. E, gente, novamente, né? Mantenham-se aquecidos aí, porque está de novo. Tá bom, gente? Valeu, Muito então. obrigada, viu? Um abraço. Valeu, gente. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.